Sejam bem-vindos! Vamos começar mais uma live das 15 e hoje o assunto é laboratório de manchas. Débora, o que eu vou aprender nessa live de hoje? O que é o laboratório de manchas? O laboratório de manchas é uma live, é uma aula que a gente vai a fundo nos tipos de mancha, como a mancha acontece e o mais importante é como corrigir a mancha. Hoje é um conteúdo teórico, eu vou dar receita para vocês, vou contar o segredo para vocês, o passo a passo. E no final dessa live, deixa eu falar, no final dessa live tem um presente incrível que a gente criou para vocês. E eu falo presente porque nem eu acreditei que isso ia rolar, tá? Sejam bem-vindos mais uma vez. Você que está por aí já, o som e a imagem estão ok para vocês, gente? Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? A escrita tá ao contrário, porque eu estou usando a câmera frontal e ela fica ao contrário mesmo, mas tudo que eu escrever eu vou ler para vocês. Fiquem tranquilas, tá? Para você que está vendo a escrita ao contrário, você vai entender e não vai perder nadinha dessa live. Fica tranquila, tá? Vocês estão me vendo e me ouvindo bem, gente? Já me falem, porque hoje, deixa eu mostrar para vocês aqui o que vai rolar. Hoje, eu vou te falar, vou te ensinar a corrigir essa bendita, dá uma olhada, essa bendita. Vou te ensinar a corrigir essa bendita. Olha quantos fundos de clareamento, quantas nuances tem dentro dessa mecha, a raiz de uma cor, o meio de outra, a ponta de outra. Acontece com você? Vamos aprender a corrigir. Vamos aprender a corrigir a mais temida, essa mecha. Vamos aprender a corrigir essa mecha. E vamos aprender a corrigir essa mancha. Então, são vários tipos de manchas. Cada um desses tipos de manchas são causados por fatores diferentes. A mesma mancha, não inverte mais, gente. Não dá para inverter aqui. Se eu inverter, ele vira para o outro lado, quer ver? Olha lá, viu? Não inverte, a minha câmera não inverte. Por isso que quem tá vendo ao contrário, fica tranquilo, vocês vão conseguir entender, tá? Cada um desses 4 tipos de mancha é causado por um diferente fator. O mesmo fator que causa essa mancha aqui, por exemplo, não é o mesmo fator determinante causador dessa mancha aqui. Então, para cada mancha existe um erro e uma solução. Para você entender isso, você precisa se fazer 3 perguntas. A primeira de todas, né? A pergunta zerinho que você precisa se fazer é: qual é o tipo de mancha que eu tô vendo nessa mecha? Independente se a cliente chegou para corrigir, feito em outro lugar, se ela chegou para corrigir, voltou para corrigir um erro que aconteceu com você, independente disso, da situação, você tem que saber qual é o tipo da mancha. E como você descobre qual é o tipo da mancha? Olhando, né? Óbvio. Mas você vai se fazer 3 perguntas, tá? Entre essa daqui, essa daqui, essa daqui. Você vai se fazer 3 perguntas. Onde, qual e como. Grava isso. Abre a sua mente e grava isso. Onde, qual e como. Onde está a mancha? Aonde está a mancha? Vocês estão enxergando bem, fora o fator de para algumas pessoas estarem ao contrário? Mas vocês estão enxergando bem o quadro, né? Eu vou falando para facilitar para vocês. Então, onde está a mancha?
Pessoal, eu tô me recuperando de uma gripe, mas nós vamos conseguir, tá? Vou tomando uma água aqui enquanto eu falo com vocês. É muito amor por ensinar para estar aqui gripada por vocês, tá? Quando você se pergunta onde está a mancha, significa assim, ó. Você vai prestar atenção assim. Essa mancha, ela está entre as mechas, ó. Eu tenho uma mecha aqui e a mancha está entre as mechas. Então, essa mancha está entre as mechas. Essa mancha aqui está na raiz. Aqui está na raiz, não tem outro lugar. Em toda a raiz. Essa mancha aqui está no comprimento e pontas. Mancha na extensão da mecha. Grava isso, porque cada uma delas tem uma solução, tá? Então, onde está a mancha? É a primeira coisa, e para isso você vai precisar anotar, porque senão você vai esquecer. E vai esquecer a fórmula para corrigir cada uma, e vai esquecer o passo a passo para corrigir cada uma, e isso não pode acontecer. Então, anote, tá? Quem não é minha aluna ainda e não tem ficha de anamnese, anota numa folha, enfim, calma. E deixa eu falar uma coisa, você que chegou agora, que não pegou o comecinho, fica comigo até o final, porque eu e a minha equipe, nós preparamos algo para vocês hoje, que é um presente, que eu nem acreditei que a gente ia fazer isso. Então, fica até o final, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é onde está a mancha. Averiguação, investigação, anamnese, avaliação da mancha. Depois, você vai... Qual é o causador da mancha? Qual é o fator determinante? Podemos escrever? Qual é o fator determinante? O que levou isso a acontecer nessa mecha? Vamos lá fazer um resumo junto comigo? Bora! Ó, o que levou essa mecha a manchar dessa forma? Vários fatores, mas aplicação é um deles. Teste de mecha é um deles. O controle do clareamento que não foi feito no momento da montagem, o que eu chamo de OX controlado, quem me acompanha há mais tempo já conhece esse pilar. E a textura do pó, a aplicabilidade do pó. Pó velho no pote também faz isso aqui. O que é pó velho no pote? Pó passado de 20 minutos. Então, eu preparei 50 gramas de pó, faz 35 minutos que eu tô com esse pote de pó, trabalhando na mecha. Passou de 20 minutos, o teu pó perde a força. Ele começa a diminuir a explosão de clareamento. E aí acontece isso aqui. Provavelmente nas pontas essa cliente já tinha mechas e na raiz não. E aí eu vim e apliquei uma mistura só, raiz ponta com a mesma força, a mesma quantidade, mesmo tudo. Obviamente que aonde tem clareamento vai clarear muito mais. E aí chegou nesse tom aqui, mechas 10. E onde era natural, com a mesma força, chegou nesse fundo de clareamento 8. E aí eu tenho uma salada de clareamento. Então aqui eu já identifiquei qual é o fator determinante da mancha. A mesma coisa, qual é o fator determinante dessa mancha? Aplicação, preparo do pó, quantidade de pó, técnica. Anotei. O fator determinante da mecha, da mancha. E por último, como corrigir. E toda a nossa aula, hoje, toda a nossa live, vai ser baseado em como corrigir, que é o ponto mais importante. Só que para você ter o como, você precisa ter o onde e o qual muito bem claro na sua frente. Senão você não corrige. Não existe o como. Vem comigo que tem muita coisa aqui, hein? Ó,
Então, como corrigir? O como é o como corrigir. Gente, isso é aula, hein? Pelo amor. Como corrigir? Esse daqui é a estrutura da sua correção. Agora, vamos à prática? Mão na massa ou na cuca? Vamos dizer mão na cuca? Vamos um pouquinho para a colorimetria? Como eu corrijo essa mancha que está entre as mechas? Deixa eu abrir. Ó. Como eu corrijo essa mancha que está entre as mechas? Tem um queimadinho na raiz, mas o mais feio é esse entre as mechas. Como eu corrijo essa mancha? Primeira coisa, eu vou identificar. Gente, quando se tratar de mancha, a primeira coisa com o cabelo seco, a primeira coisa que você vai fazer é identificar qual é o tom natural da cliente. Anota isso. Primeiro passo para uma correção de cor de sucesso. Qual é a cor natural? E aqui a gente vai tratar a cor natural de CN. Qual é a cor natural? CN, qual é a cor natural? Natural aqui, ó, da minha cliente. Esse é o ponto de partida da tua correção de cor. Tudo vai girar em torno disso, dentro da correção. Você vai entender por quê. Para eu fazer uma correção como essa, eu vou precisar fazer mechas invertidas. E aí você vai fazer o seguinte, mechas invertidas para corrigir a mancha que está entre as mechas. Como essa daqui, ó, entre as mechas. O que eu vou fazer? Vou preparar mecha invertida. Qual é a melhor cor? Que cor que eu preparo para fazer mecha invertida? Débora, o que eu coloco? Não, a resposta não está em mim. A resposta não está em você. A resposta está no cabelo. No cabelo da sua cliente. Se a raiz dela, se a cor natural dela é um 5, a tua resposta está aqui. Se a cor natural dela é um 4, a tua resposta está aqui. É aqui que está a tua resposta. Se a cor natural é um 3, a tua resposta está ali. E sai um joinha aí. E como que você identifica? Avaliando, analisando. Qual é a cor natural? Eu vou olhar. Ó, o meu. Vamos olhar o meu? O meu tom natural é um 4. Meu tom natural é um 4. Como seria uma correção de cor na minha base natural? 4. 4.0 mais OX. Qual OX? 10 volumes. Para escurecer, 10 volumes. Qual a proporção? 1 por 1. 10 gramas de tinta, 10 gramas de OX. Ai, Débora, posso pré-pigmentar para durar mais? Pode, mas não tem a necessidade. Por quê? Numa coloração 4, uma mecha que chegou num 8, aqui tem uma sobrecarga gigante de pigmento. Uma paulada. Ah, mas eu não preciso devolver o pigmento, a mecha já está alaranjada. Já está. Se você quiser, pode devolver o pigmento, que nessa altura é o vermelho. Dificilmente eu faço. Só vai complicar a sua vida, principalmente na hora de refazer essa mecha. Não tem a necessidade. Você vai preparar o mesmo tom da cliente. Esse é o seu direcionamento. Você não precisa se descabelar. Que cor que eu preparo? Tirar do sovaco, vou preparar um 3. Não.
é conhecimento. Você é especialista naquilo que você faz. E você sabe que quem vai te dar o direcionamento é o cabelo da cliente. É a tua tela a ser pintada. Vem comigo. Eu vou preparar o mesmo tom do natural, mais o AX de 10 volumes. Por que o AX de 10 volumes, Débora? Porque é o AX do escurecimento. Toda vez que eu for escurecer um tom, eu vou usar o AX de 10. Eu estou fechando o tom, eu não estou abrindo. Fechando o tom, OX de 10 volumes. E a coloração, o mesmo tom natural da cliente. Nesse caso, aonde a mancha está entre as mechas, eu vou pegar essa mecha, vou costurar as manchas, colocar o papel, aplicar a minha mistura, fechar e acabou. Vou deixar agir por 30 minutos. Por que 30 minutos? Porque é uma correção, eu quero que pegue. Eu quero que cubra. Então não tem 10, não tem 20. É o tempo de fixação da coloração. 30 minutos. Até aqui vocês estão entendendo? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Eu gosto de explicar nos mínimos detalhes. Eu gosto que vocês saiam daqui assim. Bah, que aula! Coloca para mim nos comentários se você está gostando desse conteúdo. Põe para mim nos comentários. Tô aprendendo, coloca qualquer coisa aí nos comentários. Eu tô com tosse, tô gripada. E tô aqui para ensinar, corrigir mancha por vocês, hein? Olha só. Presta atenção, vem comigo, que tem mais um. Esse é o primeiro tipo de mancha. O segundo tipo de mancha é a mancha com clareamento desigual. Qual que é a mancha com clareamento desigual? Essa infeliz aqui, ó. Essa infeliz aqui, ó, que peste. Como eu corrijo isso? Obviamente que se eu aplicar mais uma camada de descoloração, essa ponta vai quebrar. Olha lá. E o que eu faço? Aqui, gente, você vai precisar fazer uma avaliação de qual é o tom de todos esses que estão aqui nessa salada de fundo de clareamento. Qual é o fundo de clareamento mais escuro existente aqui no comprimento dessa mecha? Aqui a gente tá vendo que é um 8, tá vendo? É um 8 aqui. Aqui eu já não preciso fazer mecha invertida. Então, no clareamento desigual, eu vou encontrar o fundo de clareamento mais escuro existente no comprimento daquela mecha e eu vou equalizar a cor. Eu vou corrigir essa cor. Como? Eu vou pegar o tom mais escuro, que ali é o fundo de clareamento 8, o fundo de clareamento mais escuro, 8. E eu vou usar essa referência para a criação da minha correção. Como vai ser? Olha só. 8. Eu vou preparar. Aqui vai ser tonalizante. Tá? 8.0 mais OX de 5 volumes. Na proporção 1/2. Eu vou aplicar no cabelo inteiro raiz ponta, só a base. E vou deixar 20 minutos. 20 minutos, raiz ponta inteiro. Trá! Eu vou trazer toda a mecha para a altura de 8. Toda essa mecha vai vir. A mecha que tá aqui, ó. Imagina que esse cabelo tá aqui, ó. Aqui é a raiz 8. Aqui o meio 9 e a ponta 10.
Esse é o fundo de clareamento, tá? Fundo de clareamento 8, fundo de clareamento 9, fundo de clareamento 10. Quem tá vendo a lousa ao contrário, eu já sei dessa informação. Porém, não tenho o que fazer, por isso eu estou anotando e falando. Se você prestar atenção, você consegue entender também. Ó, eu tenho aqui exatamente esse fio de cabelo que eu simulei. Ó, raiz 8, o meio 9 e a ponta 10. Consegue enxergar isso? Identifiquei o fundo de clareamento mais escuro, ele vai ser o meu direcionamento. Então, eu vou aplicar essa mistura em toda a extensão do cabelo. E vou deixar 20 minutos. Depois de 20 minutos, eu vou enxaguar e vou vir com a minha cor de desejo. O que é a cor de desejo? A cor que a cliente quer. 8 dourado, 8 marrom, 8 não sei o quê. A tua cor de desejo, que precisa ser na mesma altura, tá? Então, o 8 volta aqui para minha referência. Aqui pode ser qualquer coisa. 8,13, 8,31, 8,7, ou seja, a cor de desejo. Vou aplicar novamente e vou deixar mais 20 minutos. Então, eu enxago a primeira mistura, depois eu venho com a segunda mistura, que é a cor de desejo, na proporção 1/2 e deixo mais 20 minutos. O que eu fiz aqui? É uma equalização de tom. É um conteúdo avançado para correções de cor. Então, aqui eu tenho uma base que vai estabilizar todas as alturas que estão irregulares. E depois eu venho com a nuance desejada em cima de tudo isso. E eu tenho, a partir daqui, uma mecha raiz ponta 100% equalizada. E Débora, por que eu não posso ir direto com a cor de desejo, que é numa altura de 8, que está no mesmo fundo de clareamento natural mais escuro? Presta atenção. Colorimetria avançada. Olha só. Na altura de 8, eu tenho uma quantidade de pigmentos. Na altura de 10, eu tenho muito menos. Para ser bem específica, na altura de 10, de acordo com a tabela, eu tenho 2 pigmentos. No 9, eu tenho 4 pigmentos. E no 8, eu tenho 8 pigmentos. Se eu colocar uma coloração, ou um tonalizante, feito para uma altura de 8, onde ele tem 8 pigmentos, o que vai acontecer aqui? Sobrecarga. Porque eu tenho só 2 pigmentos aqui. Vai sobrar 6 pigmentos na minha matemática da cor. Esses 6 pigmentos que vão sobrar vão chumbar a minha cor ou escurecer demais a minha cor. Não vai ficar uma cor de tabela raiz ponta igual. Por quê? Porque aqui eu vou ter 8 pigmentos que vão neutralizar 8 pigmentos no fundo de clareamento. Aqui eu tenho 8 pigmentos que vão neutralizar 4. E aqui os mesmos 8 que vão neutralizar 2. Então, vai sobrar uma carga de pigmento aqui na onde está 10, muito, muito, muito forte. E isso vai chumbar a minha cor. Entendeu? Então, é por isso que primeiro eu preciso equalizar toda a extensão do cabelo, deixar toda na cor base, para depois vir com a nuance. Certo? Até aqui tudo bem? Fora a lousa polêmica que está ao contrário, que eu já falei. Se vocês não tivessem prestando atenção nisso, vocês estavam aprendendo conteúdo. Bora! Foca no que você quer. Até aqui vocês estão me acompanhando? Depois disso, tem o último. A última mancha. Gente, vocês estão gostando? Vocês fiquem até o final, que vocês vão ver o que tem para vocês hoje. Vocês não estão entendendo o que a gente preparou para essa live. Para o final dessa live, para quem está aqui, tá? Presta atenção.
Ó, depois a gente tem a mancha. Ai, Deus, a mancha mais tradicional, a que acontece quase todos os dias. Débora, pelo amor de Deus, ficou aquela peste daquele queimado na raiz, aquele laranja, olha só. É ou não é? Isso me perturba. Débora do céu, ó, socorro. Se você ainda não é aluna da formação Mecha Turbo, ainda não tem domínio do OX controlado, ainda não tem o domínio da mistura de ouro, e isso acontece sim na minha mecha, Débora. Fica manchada na raiz, fica queimada na raiz. Eu preciso corrigir. Deixa eu dizer para vocês, prevenir é melhor do que remediar. Mas existem algumas situações que a gente não tem controle. Isso aconteceu comigo semana passada, onde eu estava fazendo uma cliente, o conteúdo está no meu perfil do Instagram, inclusive, e a cliente começou a movimentar muitos papéis e acabou saindo o papel do lugar e fez exatamente isso aqui no contorno da franja, onde ela queria um bloco de iluminação, aconteceu isso aqui. O que eu tive que fazer? Corrigir. Gosto? Não gosto, mas se acontecer, preciso corrigir. Muitas vezes a culpa não é nossa. Se isso acontece e você sabe que você aplica, que você está deixando esse queimadinho na raiz, mude o seu método. Aprenda uma técnica, aprenda uma divisão diferente. Com isso, o método Mecha Turbo pode te ajudar e muito, né? Quem é minha aluna que está aí sabe que só a mistura de ouro já te ajuda a eliminar esse tipo de problema. Mas a gente está aqui para falar de correção. Então, se isso acontece na sua mecha, você vai precisar corrigir. E você vai precisar esfumar, apagar. E o esfumado não é a mesma coisa que apagado. São coisas diferentes, tá? O esfumado, que é aquele que eu falo, não precisa, e não precisa mesmo, se você domina a técnica, só com o esfumado você já vai aprender, só com a técnica você já aprende a fazer o esfumado de raiz. Ó, minhas alunas aí, ó, nos comentários. Mistura de ouro e OX controlado é vida. Maravilhosa. Presta atenção. Se aconteceu isso com você, você vai voltar lá naquela regrinha de analisar o fundo natural, o tom natural, a cor natural da sua modelo, da sua cliente. E agora você precisa usar ela mais do que ninguém, mais do que nunca, tá? Você vai voltar e vai pegar novamente a referência da cor natural. O apagado de raiz não é o esfumado. O esfumado, o próprio nome já fala, presta atenção, é esfumar a raiz, é causar um degradê natural, do escuro para o mais claro. Certo? Apagado, gente, que isso? Apagado é diferente. Apagado é correção. Eu vou corrigir, eu vou apagar aquilo. Você quer esfumar isso aqui? Quando isso acontece, foca. Quando isso acontece, você quer esfumar ele ou você quer eliminar ele da sua mecha? Nossa, pelo amor, se isso acontecer na minha mecha, eu quero aniquilar, não quero nem eliminar, quero aniquilar da minha mecha. E aí, o que acontece? O que eu preciso? Preciso apagar. Então, para eu apagar, eu vou identificar qual é o tom natural. E aí, se for o 3, é ele. Se for o 4, é ele. Se for o 5, é ele. E lembra aquela receita que a gente fez para corrigir a mancha que estava entre as mechas? Aqui é a mesma coisa. Eu vou utilizar o mesmo tom natural, mais o OX de 10 volumes. Na proporção 1 por 1. O que é 1 por 1? A mesma quantidade. A mesma quantidade de tinta, mesma quantidade de OX. Vou esfumar aplicando só, bem pouquinho, só na raizinha. Tem um vídeo meu no feed, inclusive, mas tem algo muito melhor aqui. Calma. Só foca. Depois vocês vão ver. E vou deixar agir, depois de aplicado, 30 minutos. Eu vou apagar aquilo ali.
E acabou. Ah, Débora, e no próximo retoque? No próximo retoque, aqui você não vai utilizar fundo, ele vai ter dado uma desbotada e já vai resolver o seu problema de clarear. Não vou dizer normalmente, porque depende muito se você vai acertar o tom natural da cliente. Se você acertar em cheio, você não vai ter problema no próximo retoque. Se você errar e colocar um tom mais escuro, ele vai demorar um pouquinho mais para clarear. Coisas que pode acontecer. Pode ser menor do que 10 volumes, Débora? Não indico. Porque ele não tem força para cobrir, corrigir, apagar a sua mancha. Pode ser maior do que 10 volumes, Débora? Não indico. Porque eu só quero pigmentar, presta atenção, eu só quero pigmentar a mancha. Se eu usar 20 volumes, eu vou pigmentar a mancha e vou abrir o fundo natural do cabelo que está do lado. Eu não quero, por isso 10 volumes. São conhecimentos que a gente adquire aprendendo, estudando, que é o que você está fazendo aqui. E eu, mais do que nunca, mais do que ninguém, tô aqui toda segunda-feira, 15 horas. Toda segunda-feira, 15 horas. Live segundas 15. Live segundas 15. Live segundas 15. Para ensinar você. E eu sei que você tem sede de aprender. Hoje é seu dia de folga, você podia estar no shopping passeando e você está aqui. É ou não é? Quem quer sair daqui com material pronto, 100%, detalhado para corrigir toda e qualquer mancha. Quem quer levar, depois dessa live, receber todo esse conteúdo em forma de manual? Quem quer um manual do Laboratório de Manchas da Débora Martins? E mais do que isso, com uma aula minha 100% explicativa, igual essa não, muito melhor do que essa. Para você assistir e o manual para você deixar ali na sua bancada, no seu lavatório, onde você prepara a sua química e chegou a mancha, pera que eu vou lá ver. Essa é essa daqui, é assim que eu vou corrigir. Quem quer um manual de laboratório de mancha? Eu preparei uma surpresa para todo mundo que estivesse aqui hoje, por isso que a gente avisou. Hoje tem, falta 1 hora. Estou ao vivo, a gente não mediu esforços para trazer você para essa live. Porque o que eu preparei aqui é para você. Se prepara. Vou tomar água para falar. Eu e a minha equipe estamos há mais de 1 mês preparando o que eu vou falar aqui. O que eu vou soltar aqui. O que eu vou liberar aqui. Tudo isso é muito simples e ao mesmo tempo muito complexo. Se você sair dessa live sem um material, sem um manual, quando a sua primeira mecha chegar, você vai travar. Porque você está começando a ter o aprendizado da mancha. E isso leva anos. Mas hoje você vai sair daqui com um manual do Laboratório de Manchas. Manual. Você vai pegar esse material, você vai imprimir, vai deixar do lado, seu lado, da sua gaveta, no lugar mais precioso do seu salão. Porque ele vai ser o teu guia. Junto com ele, eu vou te entregar uma aula para você acompanhar o guia. E mais algumas coisas. Nós preparamos um material para você, um manual do Laboratório de Manchas, acompanhado de uma aula 100% do jeito que você está vendo aqui, melhorada. Com receita, com quantidade, com tom, com passo a passo, teórico, com tudo. E hoje, a gente vai liberar esse material para você que está aqui, assistindo essa live. Quase que um presente para você. Hoje você tem acesso a tudo isso que eu falei, tudo isso que eu te ensinei, com
todo o passo a passo, todo o manual do laboratório de manchas acompanhado por uma aula por R$ 29. E o que é R$ 29? É apenas custo operacional. Só isso. Por que você está fazendo isso, Débora? Porque eu quero que você entre lá, eu quero que você aprenda, eu quero que você corrija, eu quero que você pare de errar, eu quero que você ganhe dinheiro e eu quero que você entenda que é a Débora Martins que vai transformar a sua vida. E eu quero que você venha para o método Mecha Turbo melhor e já sabendo disso. Então agora, se você quer, tem outros 2 presentes lá para você, que você vai ver quando você abrir. Quando você clicar, eu vou falar, mas vai ter outros 2 presentes que a gente deixou lá surpresa para você comprar junto. Por R$ 9. E se você não comprar junto, você não compra mais. Porque a hora que você fechar a tela, você esquece. Que eu não tenho nem como te mandar um link por R$ 9. Então, a hora que você vê, você compra. Compra junto. Agora, se você quer esse material e quer pagar R$ 29, e se quiser comprar esses outros 2 presentes que eu deixei lá por R$ 9, coloque eu quero aqui. Só que você vai escrever uma palavra-chave para receber. Escreve mancha aqui na live, ó. Escreve mancha. Você vai escrever mancha e você vai receber no seu direct o link para você adquirir o seu manual, o seu laboratório de manchas de gaveta. Você vai imprimir e vai deixar na sua gaveta onde você trabalha, do seu lado, para você gravar sempre aquele material, para você, a hora que a cliente sentar, você ter acesso a tudo isso, todas essas informações, e é acompanhado por uma aula. É acompanhado por uma aula, tá? É só escrever mancha aqui, que você vai receber no seu direct do Instagram. Então escreve mancha, minha equipe vai mandar para você no seu privado do Instagram, na sua caixa de mensagens. Vai ter todo o passo a passo para você adquirir o seu laboratório de manchas, o seu manual, tá? Esse é um conteúdo diferente do curso, tá, gente? Esse é um conteúdo diferente. Esse é um conteúdo mais de colorimetria. Tem técnica de correção de cor lá e tem esse conteúdo prático lá na formação Mecha Turbo. Mas se você quer adquirir esse manual para ter na gaveta, para ter com você, aí é só você digitar mancha aqui, escrever mancha, que você vai receber no seu privado aqui do Instagram, tá? R$ 29 custa o manual do laboratório de manchas. Ele é o material didático, né? O manual escrito é uma apostila digital que você vai baixar, vai levar em um lugar que faça impressões, uma gráfica, enfim. Lugar que faça xerox. Normalmente esses lugares que faz xerox ou cópia, cada lugar fala de um jeito. Eles fazem essa impressão e esse encadernação. Eles vão encadernar para você e você vai deixar ali do seu lado. E junto com esse manual, tem uma aula para você, para não ter dúvidas. Então, é uma aula e é um manual escrito, a sua apostila, para você baixar, imprimir, encadernar, colocar capa dura, fazer o que você quiser por R$ 29. E aí eu deixei 2 presentinhos lá para vocês comprarem junto, tá? Duas surpresas lá. E, Débora, não comprei. Esquece, não tem como. Clica lá na caixinha, marca, se você realmente quiser. Clica lá na caixinha e aí já faz a inscrição junto com ele. É R$ 9,90, R$ 10. Se isso não é querer te ajudar, eu não sei mais o que é. E isso é só custo operacional. Por quê? Porque eu quero que você tenha certeza de que é a Débora Martins, é o método Mecha Turbo que vai transformar
a sua vida através das mechas. E a gente vai começar de baixo. Se for preciso, a gente começa de baixo. E é agora que a gente está começando de baixo. Você vai aprender esse, depois você vai aprender outro, depois você vai aprender outro. Tua situação começa a melhorar e você faz a formação completa, certificada pelo MEC. Então, nesse exato momento, para você adquirir o seu manual, seu laboratório de manchas de gaveta, seu parceiro, gostei desse nome, laboratório de mancha de gaveta. Você escreve mancha nos comentários dessa live e você vai receber no seu privado do Instagram para você fazer, para você adquirir o seu laboratório, o seu manual, esse presente que nós estamos aí há meses trabalhando para criar, né? Não é só um material que eu vou te mandar por escrito. Você vai adquirir, você vai receber uma mensagem minha no WhatsApp, você vai acessar a área de membros lá na Hotmart, ou a nossa área de membros. Você vai ter direito a entrar no grupo de conteúdo, grupo exclusivo do e-book. Você vai ter uma aula sobre isso. Então, assim, é muita coisa envolvida, tá? E é realmente para te ajudar, de verdade. É para trazer você para o mundo Mecha Turbo, o mundo descomplicado, onde não tem palavra difícil, não tem explicação, não. A gente tem conhecimento adquirido com palavras simples e que é fácil de aplicar no dia a dia. Se eu trabalho sozinha, se eu não tenho condições de ter o melhor produto, eu vou conseguir ter os mesmos resultados. E é com isso que eu quero que você fique, com essa informação. Então, nesse momento, para finalizar essa live, Débora, eu quero, comenta mancha e olha o seu privado do Instagram, porque nós vamos te mandar lá essa oportunidade para você ser nossa aluna do laboratório de manchas e começar aí a dar os seus primeiros passos como especialista em mechas. Combinado? Minha gratidão a você que está aqui todas as segundas às 15 horas junto comigo. E esse é o meu presente para você. Se você não pôde até agora, agora você pode. R$ 29,00. Você tem acesso ao conteúdo completo do laboratório de manchas. Comenta mancha e recebe no seu privado do Instagram. Um beijo, boa noite, boa tarde. Boa noite. Maior de dia aqui, 3h43 agora, e eu falando boa noite. É muita coisa que já aconteceu nesse dia, gente. Beijo, digita mancha aqui, hein? Não esquece, senão não deixa essa oportunidade de passar. Beijo!